Você sabia que Brasília já foi comparada a Mônaco? Conhecida antigamente como a capital dos Pegas, não à toa, já que desde a sua inauguração em 1960, todo 21 de abril existia a famosa corrida, os 1000 km de Brasília, no qual juntavam 20 dos melhores pilotos amadores do Brasil para realizar a corrida. Os 1000 km eram em referência à distância entre a velha capital Rio de Janeiro até Brasília. Sua duração era de 12 horas de corrida, começando meia-noite e terminando meio-dia. A importância dessas corridas eram tanta que pilotos da Fórmula 1 vinham ver a inusitada corrida de rua em Brasília. Essas corridas teve como revelação nada mais nada menos do que Nelson Piquet, que aos 17 anos era mecânico do famoso patinho feio, e que anos depois Piquet veio a ser tricampeão mundial de Fórmula 1. O evento era tão esperado que era considerado feriado na capital, visto por todos. Desde crianças até freiras vinham prestigiar os roncos dos motores e desgastes dos pneus. E em 1970, para comemorar os 10 anos de Brasília, a expectativa da corrida esse ano era imensa. Dessa vez, mais de 200 pilotos se inscreveram para o evento. O bom dessa corrida é que tinha desde Alfa Romeo e BMW, que eram importados, a Fusca e Puma, que eram considerados carros de garagem, devido à largada ser com o dobro de carros, somando 40 carros e 80 pilotos, cada carro com 2 pilotos para eles irem revezando. E foi aí que a corrida começou a dar errado. A classificação das posições foi caótica. Com muito carro e pouco tempo, o início da largada, que era para ser feita meia-noite, passou a ser feita às 3 horas da manhã. A largada foi dada na rodoviária do plano piloto. Com tantos carros, a vistoria acabou sendo falha em reconhecer que alguns carros tinham problemas técnicos. E se isso não foi ruim o suficiente, enquanto ia amanhecendo às 5 horas da manhã, começa a chover, que só parou no final da corrida, o que tornou difícil a visualização das placas que sinalizavam onde eram as curvas, fazendo com que os pilotos errassem nos trajetos e até batidas acabou acontecendo. Um exemplo mesmo foi o Camber, número 17, que bateu no curvão da rodoviária. Desde o início da corrida, os 4 primeiros colocados ficaram variando de posições. O que mais se destacou foi uma réplica do Alfa Romeo GTA, que apesar de ser artesanato, seu motor de 6 cilindros impressionava. Desses 4 carros, o Nacional Puma GT número 38 estava na disputa juntamente aos Alfas Romeo importados. O desgaste de 12 horas fez com que os motores superaquecessem, estourando cabeçote, mangueiras e falta de pneus, fez com que os carros fossem abandonando. E falando em pneus, o piloto do Puma GT, o mineiro Antônio Mota, trouxe os pneus importados que eram bons e resistentes à chuva, e com o motor boxer de 1900 cilindradas, fazendo com que chegasse aos 150 cavalos, superou as 12 horas, tendo somente que trocar os seus pneus no final da corrida. Com a premiação em primeiro lugar, os pilotos do Puma GT número 38 ganharam 50 mil cruzeiros, equivalente hoje a R$2.000, e conjunto de peças dos patrocinadores. Apesar de tudo, é muito interessante ver como algo simples e com poucas regras era bem popular no início de Brasília. E infelizmente as corridas de rua acabaram após o Autódromo de Brasília ser inaugurado, chamando de Nelson Piquet. E aí, gostou dessa história não contada do nosso automobilismo? Quais histórias devemos contar aqui? Nos sigam, aqui é o Joey França da Race 61. São 125 voltas por 8 quilômetros de avenidas da cidade. Concorrem aqui não só a fibra e a perícia dos pilotos, mas as próprias máquinas em teste de qualidade. O Willys Interlagos